Começar a gravar. Então, bom dia, pessoal. De novo, agradeço a presença em massa de todos vocês aqui. A gente estava trocando algumas ideias e tal, isso é muito bom. Agora a gente vai entrar na nossa aula de hoje, né? O nosso assunto de hoje é indicadores no processo de tomada de decisão. Na verdade, eu já tenho falado muito sobre isso. Hoje a gente vai falar mais e eu vou continuar falando sobre isso. Por quê? Se a gente quer usar indicadores em qualquer atividade, não precisa ser só para RH, por exemplo. Para RH, muito importante, tem muitos indicadores interessantes, mas a gente tem que saber usar esses indicadores. Eu tenho falado isso para vocês e vai entrar força na cabeça de vocês. Eu vou repetir todas as aulas, todas as aulas. Vocês vão sonhar com isso. Juro por Deus que vocês vão sonhar. Não adianta ter indicador se você não sabe usar o indicador, tá? Então, hoje, o ponto central da nossa aula é exatamente isso. Eu quero colocar o porquê dessa ideia, vamos discutir, vamos debater o porquê disso. Não adianta ter indicadores se você não sabe usar. Não, você ter indicador e não saber usar é a mesma coisa do que não ter indicador. Você não vai chegar a lugar nenhum. Então, eu vou falar bastante sobre isso. No finalzinho da aula, daí eu vou mostrar o trabalho que vocês vão ter para fazer, que vocês vão ter a partir de hoje 3 semanas para fazer esse trabalho, tá? Então, eu vou primeiro começar com a nossa aula, porque o trabalho tem muito a ver, e eu vou explicar isso com especialmente a nossa aula de hoje, tá? Então, eu já separei aqui a nossa aula. Então, eu quero colocar em modo de apresentação. Opa, deu probleminha aqui. O professor Klaus ainda está aprendendo. Só aparecer aqui. Ah, não, espera um pouquinho. Deu probleminha de novo aqui, gente. Apareceu uma coisa errada. E espera um pouquinho, vou ter que abrir de novo a nossa apresentação. Perdão, não. Perdão, pessoal. Eu, sem querer, fechei a nossa apresentação e o professor Klaus ainda está aprendendo as coisas. Mas até que eu não estou tão ruim assim, né? Poderia ser bem pior. Então vamos lá, agora vai entrar. Quer ver só? É adrenalina de sexta-feira, faz parte mesmo. Cadê a minha apresentação? Pessoal, vocês estão vendo a apresentação da semana 5, indicadores no processo de tomada de decisão? Não, não está aparecendo. Não está aparecendo. Então, deixa eu sair de volta aqui. Eu acho que agora vai abrir. Agora vai abrir. Agora, vocês estão vendo? Semana Sim. Sim? Aleluia! 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 O professor Carlos conseguiu. Vamos lá, gente, vamos lá, ânimo. Então, a nossa disciplina Gestão de Indicadores de RH, essa semana 5, lembrando que sempre coincide com a semana lá no AVA. E hoje a gente vai conversar, é uma conversa mesmo, tá? Eu quero colocar na cabeça de vocês a ideia que a gente tem que usar bem os nossos indicadores. A partir de semana que vem, a gente vai aprender como construir indicadores. E depois, no segundo bimestre, a gente vai ver dezenas de indicadores e vai discutir cada um deles.
Atenção, eu não quero que simplesmente vocês decorem qual indicador disso, qual indicador daquilo. Gente, eu quero que vocês discutam os indicadores. Lembre-se que o professor Cláudio sempre fala e vai falar hoje de novo. Não adianta você fazer um indicador se você não sabe usar. Como extrair o maior número de informações? Usar esse indicador para tomar decisões dentro da empresa. E a partir da aula de hoje, sempre quando a gente falar de um indicador, eu vou voltar nessa história. Como que eu vou usar aquele indicador para tomar uma decisão? Como eu vou usar aquele indicador para mudar ou não mudar alguma coisa dentro da minha empresa? Indicador, só pelo indicador, não interessa. Bom, gente, então, a ideia de indicadores como apoio à tomada de decisão. Pessoal, desde que o ser humano existe e faz coisas, a gente desenvolveu um sistema de numeração para fazer medição. Os números existem para medir alguma coisa. Então, o ser humano começou a medir quantas cabeças de gado ele tinha, ele começou a medir quanto que ele produzia de trigo lá no Egito Antigo, ele começou a medir o tamanho da estátua. Então, os sistemas de numeração, 1, 2, 3, 4, 5, etc., surgiram para medir, para manter o controle sobre coisas e sobre pessoas, tá? Isso surgiu já há mais de 5.000 anos. Eu não sei se vocês sabem, mas os egípcios, eles são creditados como, se não criaram, os que melhor usaram lá no início os números, né? Mas não foram eles que criaram o número zero. Na verdade, o número zero foi criado ou pelos maias ou pelos astecas. Eu não me lembro muito bem, mas foi por um povo da América Central, daqueles povos antigos da América Central. Antes não existia número zero, né? É interessante que quando a gente usa indicadores, e agora coloquem bem na cabeça de vocês, isso daí vocês não podem esquecer nunca mais. Um indicador, quando ele é aplicado, ele vai gerar um número. O indicador é informação. Quando ele é aplicado, vai gerar um número, o índice, né? Se lembram disso? O indicador é informação, o índice é o resultado da aplicação dessa informação. E esse índice desse indicador, ele vai refletir o passado, porque eu vou medir algo até aquele momento. Só que, mesmo refletindo o passado, ele ajuda a gente a entender o que está acontecendo agora. Então, a produtividade diminuiu ao longo do tempo. Ah, por isso que minha empresa ela tem menos produto para oferecer para o mercado. Ela não consegue satisfazer a demanda. E isso daí vai ajudar a tomar uma decisão para o futuro. Opa, por que minha produtividade diminuiu? Olha, o pessoal está faltando muito, o pessoal tira muito tempo de intervalo, o pessoal está insatisfeito, etc. Então, a partir de agora, eu sei quais são os motivos que fizeram com que minha produtividade diminuísse. E eu posso tomar uma decisão para o futuro. Opa, vou aumentar o salário dos meus funcionários, diminuir o tempo de trabalho. Opa, isso todo mundo quer, né? Eu vou dar treinamento, eu vou tentar motivar, satisfazer os meus funcionários. Então, a partir de um resultado do passado, eu entendo o presente e tomo decisões para o futuro. Esta é a chave para o uso de indicadores. Principalmente no RH. Se vocês entenderam isso, gente, sério, de verdade, meio caminho andado. O resto é bem mais fácil. Agora, se vocês não entendem isso, se vocês não usam o indicador com esta frase, refletem o passado, ajudam no entendimento do presente e servem de base para a tomada de decisões para o futuro, gente, os indicadores de vocês não vão servir para nada. Absolutamente nada, rasga. A Maria Delice da Silva Luz, ela falou, colocou num trabalho bem interessante que eu repito para vocês, indicadores são úteis na identificação de questões prioritárias.
Qual é o pior problema que eu tenho no momento? Servindo não só como subsídio para a formulação de políticas, tomada de decisão para o futuro, mas também como parâmetro de orientação, fortalecimento da ação de fiscalização dessas políticas e também para a elaboração de alternativas. Então, quando eu tenho um indicador com o seu índice, né, que é o resultado da aplicação do indicador, vamos falar só indicador agora para não ficar repetindo o tempo todo. Mas vocês sabem que indicador é informação e índice é o resultado da aplicação dessa informação. Então, quando eu tenho indicadores, eu consigo dizer qual é o meu pior problema, com que eu devo me preocupar e a partir daí como eu devo me comportar em relação a isso, como a organização, as pessoas devem se comportar em relação a isso, tá? Essa é a grande sacada de indicadores de RH. Isso daí é meio caminho andado mesmo, de verdade, tá? Então, os indicadores, eles servem, entre outras coisas, para conhecer e medir o próprio desempenho individual. Gente, eu tô, desde que nós entramos em pandemia, para eu não ficar meio maluco, eu tento manter uma rotina de exercícios. Um deles é correr. Eu corro na rua. Então, eu anoto, eu meço quanto eu corri, qual foi o tempo médio por quilômetro que eu corri, e assim por diante. Eu tenho um relógio com GPS, então, da TomTom, então eu abaixo tudo para o meu computador. O que eu estou fazendo com isso? Eu estou vendo quanto que eu evoluo ao longo do tempo. Então, o meu indicador é distância percorrida, o meu indicador é tempo médio por quilômetro, né, que eu gasto, e assim por diante. E daí eu consigo ver o próprio TomTom, eu tenho no site deles, eu tenho lá os meus dados registrados, eu posso ir vendo, eles fazem até gráficos, eu posso ir vendo como que eu fui ao longo do tempo. Então, o que eu uso? O indicador. Então, eu uso lá a distância percorrida, tempo médio por quilômetro e assim por diante. Então, eu posso usar o indicador para conhecer e medir o próprio desempenho individual, para comparar resultados de diferentes períodos entre eles e com metas ou expectativas. Então, eu coloco, minha meta para esse ano é correr 800 quilômetros. Eu já corri quase 600. Então, eu vejo se eu estou dentro da meta ou estou fora da meta. Eu também posso comparar com o que eu corria no passado. No passado, no ano inteiro, eu corri 600 quilômetros. Então, eu coloquei uma meta maior esse ano, 800 quilômetros. Então, eu posso usar o indicador quilômetros percorridos para comparar o meu desempenho esse ano com o desempenho do ano passado. E daí eu posso identificar pontos de melhoria. Nossa, eu corri pouco tal mês. Ou eu estou correndo baixas distâncias muitas vezes. Por que eu não posso correr distâncias maiores? Ou a minha média por quilômetro está muito ruim. O que está acontecendo? Eu estou cansado, eu preciso fazer algo a mais, me alimentar de forma diferente e assim por diante. E a partir do momento que eu tomo, então, que eu identifico pontos de melhoria, eu vou buscar ações de transformação. E daí a tomar a decisão, o que eu vou fazer? Então, eu conheci o meu desempenho, ou o desempenho da minha empresa, eu comparei com as metas que eu tinha ou com períodos diferentes. A partir daí, eu identifiquei pontos que eu posso melhorar e, finalmente, eu tomei uma decisão ou vou usar aquilo como um ponto de partida para tomar a decisão. Qual que é essa? Fazer ações de transformação, tá? Isso, na verdade, gera para a gente o que nós chamamos dentro de qualquer organização de círculo virtuoso, não um círculo vicioso que só leva para o mal, um círculo virtuoso que leva para o bem. A gente chama isso de ciclo de busca de melhores práticas.
melhores práticas, não é melhoras práticas, não, perdão. Até o professor Klaus faz erros de vez em quando, tá? Onde que a gente vai buscar gerar mudanças significativas para melhorar aqueles índices, né, dos indicadores, estimular a criatividade, identificar inovações tecnológicas e desenvolver pessoas. No RH é extremamente importante. Eu já falei para vocês, eu me lembro que a gente comentou, até a Dani trouxe uns exemplos. A gente não pode usar os indicadores de RH simplesmente e só para punir um colaborador que não alcança a meta. A gente tem que entender por que ele não alcançou a meta. Ele não tem preparação para isso, não teve treinamento, ele está passando por problemas particulares, etc. Então, a gente pega aquele resultado e coloca num ciclo de busca de melhores práticas. Uma delas é, por exemplo, tentar resolver o problema da pessoa. Ela está com problemas em casa, quais tipos de problema? Gente, uma coisa muito importante que vocês devem viver todos os dias dentro do RH, pessoas com vícios, por exemplo, drogas, cigarro, álcool, pessoas alcoólatras. E eu vejo muitas empresas deixando de lado essas pessoas. Algumas vezes são profissionais maravilhosas, mas elas acabam trazendo um problema de casa para o trabalho. Então é obrigação, sim. Pode falar, por favor. Então, lá no serviço eles fazem campanhas, né, contra o tabagismo, referente a drogas e bebidas também. E o que que eles estão fazendo? Como eles têm como a gente fala, é uma parceria com a Gympass, né? Então, assim, você consegue fazer uma academia, por exemplo, né, ir para uma academia, e eles descontam 50% do valor no teu olerite, né? Sim, e eles subsidiam, né? Isso. E eu, no caso ali, que graças a Deus parei de fumar. Eu acho que para mim serviu essa pandemia por conta disso. Parei de Que fumar, bom. tá indo acho que para 3 meses agora, por conta própria, sem precisar de medicação. E por incrível que pareça, olha a sorte, abri uma academia aqui do lado de casa e ela tem essa parceria com a Gympass e com a minha empresa. Eu vou fazer academia, porque com a parada do cigarro, que nem eu falei para você, eu engordei acho que uns 10 quilos mais ou menos, entendeu? E vamos em busca da saúde agora. Então, a empresa, nesse sentido, eles fazem. Tem um ambulatório lá dentro e eles deixam explícito. Se o colaborador tiver algum problema, quiser conversar, passar por uma consulta, lá é aberto para isso. Esse é um ponto importante, Dani. Veja só, a empresa está colocando os indicadores com seus índices dentro desse ciclo de busca de melhores práticas. Ela vê um problema na pessoa, ela quer ajudar a resolver esse problema. Ah, como a empresa é boazinha? Não é só boazinha, né? A Dani, por exemplo, provavelmente vai produzir mais pela empresa, vai ficar mais feliz, vai pegar a empresa como se fosse uma parte integrante dela, né? Então vai acabar produzindo mais, isso vai dar mais resultado mais satisfatório. Pode não ser só quantitativo, mas a melhoria na produção da pessoa pode ser qualitativa, né, também. Você quer falar? Não, e assim, o que a gente viu também com toda essa mudança da pandemia, que eles fizeram uma análise lá dentro, e o que eles viram? Muitos setores lá dentro não estavam produzindo. E o que aconteceu? Com a pandemia, como a maioria, praticamente 80% da empresa está em home office, esses setores que não estavam produzindo começaram a produzir mais. Os resultados deles aumentaram de uma forma muito grande. Tanto que eles estão verificando a possibilidade de a gente permanecer em home office, já que os indicadores, né, o desenvolvimento deles, a entrega do serviço, está sendo melhor do que se eles estivessem lá dentro da operação. Ótimo. É exatamente este ciclo que eu estou falando para vocês. Então, você vai medir o desempenho, comparar resultados, daí você pode comparar com uma meta, com uma expectativa, ou com um período anterior, e vai identificar potencial de melhoria. É isso que a tua empresa está fazendo. Então, ela está pegando aqueles resultados, os índices, né, a aplicação
do indicador, e ela está fazendo uma série de comparações e buscando respostas. Não é simplesmente, aquele setor está produzindo pouco, então vamos mandar todo mundo embora e vamos contratar outro. Não é. Pode ser até que eu tenha que mandar alguém embora, mas primeiro eu tenho que ver qual é a razão daquilo. Porque pode ser que eu, como empresa, a organização, não esteja dando as condições, a tranquilidade, por exemplo, para o meu funcionário produzir. E isso que a gente tem que tomar cuidado. E quando a gente fala condições, a gente não está falando só no local de trabalho. A gente está falando em casa também. Então, se a pessoa está com dívidas gigantescas, ela está brigando com a família em casa, está tendo um problema familiar, etc., isso tudo vai afetar na produtividade dela. Então, a empresa tem que identificar isso. A partir desse momento, ela vai propor ações para melhoria. E daí ela vai empreender essas ações de transformação. E daí volta de novo. Daí, com essas novas ações, ela vai medir o desempenho de novo, comparar os resultados, ver, e assim forma um círculo virtuoso. Isso é o que a gente chama na administração de PDCA, né? Plan, Do, Check, Act. Não deixa de ser um PDCA, tá? Então é muito importante isso que a Dani falou, tá certo? Gente, olha, Sue e Holder falaram algo muito importante que, assim, não basta só medir e comparar com metas. A gente tem que verificar se há uma discrepância, uma diferença entre aquilo que valorizamos e a maneira como de fato usamos nosso tempo, nosso dinheiro e nossa energia. Como que eu posso explicar isso? A maioria das vezes, a gente atinge uma meta dentro da empresa, mas não é aquilo que a gente realmente desejava. Não é aquilo que é mais importante para a gente dentro da empresa, tá? Então, muitas vezes, a gente coloca as nossas metas, as nossas expectativas, olha, nós temos que atingir aquilo, mas não era aquilo que realmente trazia algo para a empresa ou para o próprio colaborador. Se você consegue fazer com que isso se junte, ótimo, maravilhoso. Mas daí qual que é o problema, professor? O problema está na meta que a gente colocou. Aquela meta, ela não traduz o que a empresa precisa, o que o colaborador precisa, o que o RH da empresa precisa em relação ao colaborador. Então, na verdade, a gente tem que revisar a nossa meta. Colocar o que realmente a empresa precisa, colocar o que realmente o colaborador precisa, tá? Gente, eu vou dar um exemplo para vocês. Daí bem sério, eu tenho vários amigos que trabalham em banco e todos falam a mesma coisa. Não sei se alguém de vocês trabalha em banco. O banco vai lá e coloca uma meta. Você, mesmo para o pessoal do caixa, né? Você tem que vender tantos planos de previdência. Você tem que vender isso, você tem que vender tanto daquilo. E algumas vezes esta meta ela é alta demais. 80% dos funcionários, por mais que trabalhem, não conseguem atingir essa meta. Mas 15%, então, somando os dois dá 95%, 15% atinge a meta, mas a custo pessoal gigantesco, trabalhando o dobro, se desgastando muito mais. E só 5% consegue atingir a meta assim de forma normal. Qual que é o problema? O problema não é o funcionário. O problema ou a empresa que não deu condições para atingir a meta, ou aquela meta é irreal. Não tem como atingir aquela meta. E a partir do momento que isso acontece, você acaba tirando toda a motivação do teu funcionário. Então, muitas vezes é melhor abaixar uma meta para que mais gente possa atingir
Dá uma de Dilma aqui, né? A gente coloca uma meta, depois atinge a meta, dobra a meta, diminui a meta, triplica a meta, e daí você não sabe mais o que acontece, né? Vocês se lembram quando a Dilma falou isso, né? Foi Não, eu bem... não sabia nem o que aconteceu e nem para onde foi a meta, né? Que meta! Então, assim, eu tô brincando, tá, gente? É só brincadeira, só para. Eu me divertia muito com a Dilma, eu sinto saudade dela. Pelo menos eu ria um pouco, né? Do mandioca, do estocavento, da Ai, ela mulher. falava muita besteira, Jesus amado. Eu chorava de rir quando eu escutava depois. Exatamente. Então, mas o exemplo que ela deu foi ótimo, né? A gente atinge a meta, depois a gente dobra a meta, daí diminui a meta, daí triplica a meta, daí a gente não sabe nem mais onde que é a meta, qual é a meta, etc. Mas, assim, é muito importante, vocês vão se lembrar dessa fala do professor daqui a alguns anos, porque ele fez essa piadinha aí. É muito importante que a gente fique de olho na relação entre as pessoas que conseguem chegar à meta e aquelas pessoas que não conseguem. A qual custo as pessoas que conseguiram chegar na meta, elas realmente chegaram àquela meta, atingiram aquela meta, tá? Então, porque a meta pode estar errada. Inclusive, eu não estou falando só da meta estar errada, eu estou falando de o que a gente mede naquela meta estar errado. Muitas vezes a gente está medindo a coisa errada, está colocando uma meta no indicador que não é o indicador que mais interessa, que é mais importante. Se vocês pensarem, a gente usa indicador todo o tempo, né? Quando eu coloco assim, a aula é às 9 horas da manhã, vocês têm que entregar o trabalho, deixa eu ver aqui minha cola, não decorei ainda, dia 25 de setembro até às 23h59, né? Eu preciso conseguir aqueles recursos financeiros. Eu vou me formar na faculdade tal ano, né? Eu vou me formar em RH e assim por diante. A gente sempre coloca metas, mas qual é a meta que realmente nos interessa? Por qual meta a gente realmente está trabalhando esse tempo todo? E daí a gente pode colocar vários tipos de meta, de indicadores, né? Até eu já falei um pouco sobre isso, mas eu quero voltar porque isso faz parte do nosso processo de tomada de decisão. Eu posso ter indicadores quantitativos que vão avaliar processos, fenômenos como tempo, custo, qualidade, quantidade. E para isso eu vou usar métricas, medições, né? Eu vou usar critérios objetivos, lógicos e racionais. Como tempo, utia, ai gente, mais um erro aqui, eu estou com vergonha até. Tempo, receita, custo, capacidade. E daí dentro do RH eu tenho vários indicadores, né? Por exemplo, turnover, que é a rotatividade, absenteísmo, custo médio por empregado. Mas eu tenho aqueles indicadores, por exemplo, qualitativos, e que esses são muito importantes também. Talvez não para colocar ou seguir com comparar com uma meta, com um objetivo, mas para ver qual é a saúde da minha organização. Então, esses indicadores qualitativos, eles são derivados da percepção humana. E eles são muito influenciados por crenças, valores e costumes. Por isso mesmo que a gente fala que esses indicadores qualitativos são subjetivos. Eles são discricionários, eles não dão número, eles só descrevem um estado de espírito, uma percepção e assim por diante. E eles são muito dependentes de como estão as pessoas. Por exemplo, talento. Quem tem talento para alguma coisa? Por exemplo, agora tem uma discussão, depois que o Bayern ganhou a Champions League em cima do Paris Saint-Germain, do Neymar, coitadinho do Neymar, estou com tanta pena do Neymar, né? Agora tem uma discussão muito grande, porque o Bayern ganhou a Champions League de futebol, a Copa Europeia, né? E o Lewandowski, que é o maior goleador do Bayern, está sendo cotado para ser o melhor jogador do mundo. Daí, mas não, tem que ser o Neymar tem o futebol mais bonito. É difícil falar qual é o melhor jogador do mundo.
O Lewandowski foi efetivo. Pode ser que ele não tenha aqueles dribles fantásticos do Neymar, o caicai artístico do Neymar, né? Mas ele foi mais efetivo. Então, é difícil fazer a discussão de melhor jogador do mundo. Deriva muito da percepção das pessoas que estão ali, né? Qual que é o melhor profissional na área de vocês? Não sei. Qual que é o melhor professor? Bom, cada um tem um jeito diferente. Não dá para comparar o jeito de um professor ou de outro. Querem ver na área de RH satisfação dos empregados. Então, se se pegar os professores da Uniandrade, vocês estão satisfeitos? Alguns vão dizer que sim, e muito. Outros que sim, mas menos. Outros vão dizer que não estão satisfeitos. Isso depende muito da percepção de cada um. E quando a gente usa um indicador desse, a gente tem que tomar cuidado. Mesma coisa a satisfação dos clientes. Então, tem um grupo no Facebook, vocês que são de RH devem entrar, aquele recomendo e não recomendo em Curitiba. É bem interessante, tem milhares de pessoas. Tem umas discussões idiotas, mas a pessoa vai lá assim, pedir comida, demorou, eles prometeram em 20 minutos, vem em 30. Eu odiei, nunca mais vou pedir. Daí chega um outro lá, mas gente, só atrasou 10 minutos. Daí o outro assim, ia pedir comida, veio tudo diferente e tal. Daí eu reclamei lá, falei um monte de coisa. O cara lá do restaurante foi super legal. Ele mandou outra comida nova, certinho, sem problema nenhum. Tava uma delícia, parabéns para ele. Daí o outro já, mas veio errado, você não pode mais comer naquele restaurante e tal. Então isso vai muito da percepção de cada um. E tem um fato assim, gente, e aqueles indicadores que podem ser quantitativos e acabam por ser qualitativos. E daí eu vou dar um exemplo aqui, ó, para puxar a orelha dos meus alunos aqui, ó. Por exemplo, pontualidade do professor em sala de aula, né? Opa, voltar aqui. Pontualidade do professor em sala de aula. Vocês já tiveram aula presencial comigo, a grande maioria de vocês. Quantas vezes eu cheguei atrasado em sala de aula? Vamos lá. Pode falar à vontade. Pode falar, sério mesmo, estou falando. Pode me criticar. Quantas vezes eu cheguei atrasado em sala de aula? Entrei pela porta. Muito pouco, professor. Muito pouco. Mais alguém? Pode falar de verdade. Olha, se eu não estou enganada, em todo o semestre, nossa, acho que foi uma vez só. Uma vez só. E quanto que eu cheguei atrasado? Talvez uns 2, 3 minutos? Exatamente, mais ou menos isso. Então, mas toda vez que tem avaliação dos alunos lá, tem pontualidade do professor, eu nunca ganhei 10. E, olha, eu nunca ganhei 10, sério, de verdade. E teve vezes que eu ganhei 4, 5 de 10 em relação a isso, né? Era para ser um indicador quantitativo. Chegou ou não chegou atrasado. Mas daí entrou muita percepção do aluno. Por quê? Tem aluno que chega atrasado. Então, para ele, a aula só começa quando ele chegar. Não interessa se o professor está lá. Tem aluno que considera o seguinte: o professor, antes de começar a aula, conversa um pouco com os alunos, tira dúvida, conversa sobre. Então ele está atrasado. Então não. E tem aluno que não gosta do professor, não vai com a cara do professor, ou tirou uma nota baixa com aquele professor, e daí ele vai lá e coloca que o professor sempre chega atrasado. A pontualidade é péssima do professor, mas o professor nunca chega atrasado. Então, esse é um tipo de indicador que deveria ser quantitativo e acaba sendo qualitativo, dependendo muito da percepção do aluno. Não deveria ser qualitativo, não deveria pertencer à percepção do aluno. O aluno deveria simplesmente dizer: chega ou não chega. Acabou a história, ponto final. Mas daí entra algo diferente. Se um chefe briga com o colaborador, né? Pode ser o melhor chefe do mundo, faz tudo certinho, não falta nada e tal, mas um dia o chefe brigou com o colaborador.
aquela pessoa vai pegar, e pode ser até assim, ó, brigou, não é que brigou. Ele fez uma observação e tal, pro bem, ele não criticou o colaborador, ele fez uma observação pro bem da empresa, pro bem do próprio colaborador. Ah, mas daí o colaborador vai levar aquilo no pessoal. Ah, não, o chefe foi contra mim, ele me odeia, ele quer me ver morto. Então, a partir daí, a avaliação que o colaborador vai fazer do chefe já não é uma avaliação quantitativa, ela é qualitativa. Ela vai depender muito da percepção, tá? Então, se, por exemplo, você atende 100 pessoas, 2 pessoas, deu um problema lá, não tinha aquele produto naquele momento, ou você estava atendendo outra pessoa. É muito comum assim, você está atendendo uma pessoa, chega a outra, quer que você atenda ela, por mais que ela está vendo que você está atendendo outra pessoa. E daí você diz assim, não, com licença, eu só vou continuar atendendo essa, eu já lhe atendo. Normal, sem problema. O que o outro segundo cliente vai achar? Ah, essa loja aqui é uma porcaria, etc. Né? Então, entra na percepção das pessoas. Aquele indicador com o seu índice é válido? A gente pode usar ele para tomar uma decisão daqui para o futuro? Temos que tomar muito cuidado. O indicador, voltar aqui, um indicador quantitativo, ele é obtido com métricas e critérios objetivos, lógicos e racionais. Então, a gente tem mais certeza daquilo. Já um qualitativo é derivado da percepção humana. Então, qualquer tomada de decisão que a gente vai ter em relação ao qualitativo, a gente tem que tomar muito cuidado, pensar várias vezes antes, tá? Isso é muito importante e eu quero que fique na cabeça de vocês, tá? A gente pode ter critérios de eficiência e eficácia, né? Lembrando que eficiência é associada ao processo, ao meio, ao consumo dos recursos utilizados para a obtenção de resultados. A gente diz que eficiência é fazer certo, tá? Eficácia é ligada ao fim, ao teu produto, ao objetivo, ao propósito de uma determinada ação. Eficácia é fazer certo a coisa certa. Eu vou dar um exemplo bem radical para vocês, né? Eu sou ladrão. Eu vou roubar. Eu vou roubar, então eu tenho um método para roubar. Eu vejo uma pessoa que está sozinha, né? Num lugar deserto, escuro, e eu vou lá com uma arma, aponto a arma e digo: passa a tua carteira, passa teu relógio, passa teu celular, tá? Eu estou fazendo certo? Sim. O método que eu estou fazendo é certo. Mas eu estou fazendo a coisa certa? Não. Porque roubar é contra a lei. Eu estou fazendo certo a coisa errada. Então a gente tem que começar a se preocupar para a tomada de decisão. Se a gente é eficiente e se a gente é eficaz. A gente tem que se perguntar se a gente está sendo eficiente sem ser eficaz. E vice-versa, se a gente está sendo eficaz sem ser eficiente. Né? Pode acontecer também. O normal é ser eficiente sem ser eficaz. Vice-versa, é mais difícil, mas pode acontecer. A gente também tem indicadores simples e compostos, né? Os simples traduzem, demonstram, explicitam, dão dimensão de quantidade, tamanho e importância. Eu produzi 10 mil produtos de X, né? Eu posso até fazer uma relação entre variáveis, um cálculo de proporção entre variáveis. Isso é muito utilizado no RH. Por exemplo, custo por empregado, produção por empregado, receita por empregado. Então, não é só dizer quantos empregados eu tenho, qual é a minha receita. Eu posso fazer uma relação entre eles. Não deixa de ser um indicador simples. Os indicadores simples, eles são sempre autoexplicativos, tá?
Então, eles vão dar o número de colaboradores, por exemplo, como eu falei, a relação entre colaborador e chefe, tá? A relação entre empregado efetivo e empregado terceirizado, entre eles e chefe. E, nossa, dá para fazer milhões de coisas. Já os indicadores compostos, eles têm uma composição com mais de um indicador simples. E cada um com seu grau de importância, peso ou representatividade. Isso é mais complexo, tá? Então, por exemplo, o IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, que também é ligado a RH, né? Ele vai colocar várias coisas ali e vai dar pesos diferentes. Olha, este subindicador, ele tem peso 5, este tem peso 4, e assim por diante. É que nem a nossa nota, né? Do bimestre. A prova tem peso 6 e o trabalho tem peso 4. Os indicadores compostos, eles apresentam de forma sintética através de um conjunto ponderado de aspectos da realidade. O exemplo típico é o índice de inflação, né? A gente vai lá e pesquisa produtos da cesta básica, a gente vai lá e pesquisa aluguel, a gente vai lá e pesquisa gasolina e escola, plano de saúde, etc. Coloca todos numa cesta, cada um com seu peso. Se subir muito a gasolina e o peso dela for grande nesse índice de inflação, ele vai levar a inflação de tudo lá para cima, tá? Quando a gente vai usar para tomada de decisão indicadores simples e compostos, a gente tem que pensar muito bem. Porque um indicador composto, sendo um conjunto de outros indicadores e cada um com seu peso diferente, o seu grau de importância, a gente tem que separar. Por que aquele indicador subiu muito, né? O seu índice subiu muito? Ah, porque um dos indicadores dentro do indicador composto subiu muito, levando todo o resto em cima. Então, eu vou tomar uma decisão em cima disso, eu não preciso modificar na prática, lá no chão de fábrica, todos os indicadores que fazem parte desse indicador composto. Mas eu preciso modificar só um deles. Então, o processo de tomar decisão para indicadores simples e indicadores compostos deve ser diferente. Indicador simples, a decisão pode ser tomada diretamente. O indicador composto, eu tenho que verificar dentro do indicador composto qual foi aquele que deu maior problema, né? E assim, gente, para terminar a nossa aula, indicadores. Use ou deixe-os. Né? Eu gostei muito Isso é uma frase do Marcelino Assis. Eu gostei muito, né? Eu vou dar um exemplo aqui, é bem radical. Quem gosta de sardinha em lata, pessoal? Fale aí, eu quero que vocês abram aí e falem. Eu gosto, eu não gosto. Eu, Falem, sério mesmo. Eu não eu gosto. gosto. Sardinha em lata, Eu odeio. gosto. Quem que Não falou? gosto. Não gosto. Não gosto, não gosto. Eu gosto. Ó, eu gosto, não gosto, gosto, não gosto. Fazer uma outra pergunta aqui. Quem gosta de língua de boi? Ui, que Não, nojo. Eu não gosto. não. Credo. Não, eu não gosto. Ui. Quem gosta de bucho, de Eu, estômago? Eu não. Eu não Eu gosto. não. dobradinha, Não também. também. Gente, dobradinha com calabresa, vocês não sabem que é bom. Ah, gosto, 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 gosto. Olha só, quem gosta? Você tem dois caminhos. Um caminho é sim, pronto, acabou. Outro caminho não. Eu já posso fazer uma pergunta assim. Já experimentou? Eu vou ser sincero com vocês. Eu não gosto de sardinha em lata. Não gosto de bucho. Não gosto de língua. E nunca experimentei. Como que eu posso não gostar de alguma... Eu estou me criticando, vocês estão vendo? Eu, Klaus, estou me criticando. Como eu posso não gostar de sardinha, de bucho e de língua se eu nunca experimentei?
Bem, no meu caso, eu nunca experimentei língua e nem pretendo experimentar. Mas Só aí de, eu só já de ver experimentei, é horrível. só Eu já de ver experimentei, lá no não mercado consigo. já me dá um embrulho na barriga. A gente fez uma autoanálise e não gostou. Mas você Eu não tenho acredita que nenhuma eu vontade falo de. pra minha filha que assim, ela vem com a filha, ai, mas eu não gosto. Você já comeu? Não, então como que você sabe que você não gosta? É mais Porque ou eu não menos gosto. básico, né? Então, eu já experimentei os Às três, né? vezes, Eu só não gosto mesmo da língua e qual outro? É só da língua. Agora, É língua, bucho e sardinha em isso. lata. Agora, sardinha, gente, ai, sardinha é vida. Dá para fazer patê, macarrão com sardinha. Uma Nossa, gente, dá pizza de pra fazer. sardinha, Nossa, eu amo. pizza de sardinha também, antes ontem minha mãe Isso. fez. E o bucho, gente, dobradinha com bacon, calabresa, Hum, azeitona. Ai, Puxa, que gente, delícia. não, parem! azeitona não. Parem! Parem! Eu tô Não, olha, sabe o que que é bom? Lá, tem uma pizzaria chamada Fornão, que é já desde a década de 70, e eu vou desde que eles abriram em 77, meu tio me levava, que eles fazem uma pizza assim, mussarela, daí fazem uma pasta de alho batido no liquidificador. Hoje já tem para vender, inclusive, essa pasta. Hum, Colocam em cima e colocam para assar. Eu mando hum, exagerar no alho, assim que é muito bom. fede, fede. E as pessoas me perguntam assim, como você pode comer isso? Eu adoro isso, eu amo, é vida, que nem disse o Uma Tiago. eu amo coisa. cebola cru e peixe cru. Nossa, eu amo muito. E Também. Pô, conserva. sushi é tudo de bom. Nossa, comida japonesa, Cebola, eu uma tô longe. saudade. Deus o livre. Tenho trauma Mas de cebola. uma coisa gostosa também, cortar o efeito do alho, é você colocar na frigideira. Você fatia Sim. e joga um pouco de margarina mesmo, aí deixa torrar um pouquinho. Nem torrar, na verdade, Ó, só deixa um pouquinho ali na frigideira que ele perde aquele efeito não, forte, fica um gosto não é bom. para perder o gosto e o cheiro de alho. Perfeito. Eu adoro o gosto e o Eu cheiro de também. alho. Só que eu tenho que dormir Comida no sem canil. alho. Daí eu tenho que dormir no canil, sabe, gente? Mas eu não Agora eu quero comer olha comida pra vocês. japonesa. Eu tenho que dormir com os cachorros. E o pior é que uma vez eu fui brincar com um cachorro e eu tava com um bafo de alho. O cachorro brigou comigo, gente. Sério mesmo. Ele não gostou do bafo. Mas vamos voltar aqui, gente. A grande questão é, até a Dani falou, a minha filha não gosta disso e tal. Daí eu perguntei, você já experimentou para não gostar? Não. Como que você pode não gostar se você nem experimentou? É o caso do professor Klaus. Ele não gosta de sardinha, bucho e língua. Só que ele nunca experimentou. Eu não gosto nem de chegar perto, do cheiro já me faz mal. Agora, pode ser o caso. Sim, eu experimentei e não gostei mesmo assim. Isso que a gente não pode fazer essa linha aqui de cima. Já experimentou? Não. Eu não experimentei e não gosto. A gente não pode fazer isso com indicadores, tá? Então, assim, eu uso o indicador, eu conheço aquele indicador, ele é bom para mim, para minha empresa, ele traz resultado, eu uso ele para um processo de tomada de decisão sem problema nenhum, seja ele simples, seja ele composto, a eficiência, a eficácia, ele contribui para a gente ver isso ou não. Agora, eu não posso dizer assim, por exemplo, eu tenho um indicador, existe um tal indicador, eu não uso esse indicador. Por que você não usa? Não, porque eu não vou com a cara desse indicador. É que nem o professor Klaus, ele não aguenta o cheiro da sardinha, por exemplo. Né? Isso é motivo para não usar o indicador, para não comer a sardinha? Isso depende muito de qualquer das pessoas. Mas assim, a gente não pode ficar nisso de eu não vou com a cara do indicador. Ou esse indicador não é bom para mim. Tudo bem. Por que ele não é bom para a tua empresa? Não sei, eu só acho que ele não é bom para a minha empresa. A gente não pode fazer isso. A gente tem que ter uma razão de dizer que aquele indicador é bom ou não para a empresa, para a organização. Então, por isso que a gente fala, use ou os deixe-os. Ou você tem que ter certeza que aquele indicador é bom ou que aquele indicador é ruim. Você tem que ter razões claras e inequívocas, sem erro, tá?
Não é assim, eu não vou com a cara daquele indicador. Você já experimentou aquele indicador? Ah, eu acho que aquele indicador não é bom. Você já experimentou aquele indicador? Não, nunca usei na minha empresa. Então, como você sabe que aquele indicador é bom? Isso vocês têm que colocar na cabeça, tá? Vocês têm que sempre ter uma razão clara, concreta, óbvia, cristalina, dizendo que por isso eu não uso aquele indicador, ou por isso eu uso aquele indicador, tá? Senão, vocês deixam aquele indicador de lado e acabou a história. Gente, Mas muitos têm, eu acho que tem medo de usar, dependendo do indicador, tem medo de usar por medo do resultado, do que aquele indicador vai mostrar, entendeu? bom, daí, desculpa, Dani, manda para aquele lugar. Não vou falar palavrão aqui. Manda para aquele lugar. Se tem medo, então, olha, você está no lugar errado. Está no lugar errado. O indicador, gente, ele tem que ser usado para tomada de decisão. Ele não pode ser usado para mandar uma pessoa embora. Não pode. Não pode. É claro que se a pessoa vai medir, vai fazer uma medição qualquer, uma métrica qualquer, dá um indicador ruim para aquela pessoa, você vai lá, o que está acontecendo? Você tem que usar para medir o passado, entender o presente e tomar uma decisão para o futuro. Esse é o karma do indicador. Agora, se a tua decisão for simplesmente mandar embora a pessoa, você, como chefe, está errado. Tá? Você faz uma métrica da pessoa. Olha, o teu indicador está ruim. Vamos entender o porquê. Faltou treinamento. Então vamos dar treinamento. Deixou passar um tempo, faz a mesma métrica, continua ruim. Agora, por que está ruim? Eu estou com problema em casa. Vamos resolver teu problema em casa. Deixa passar tempo de novo, faz uma terceira métrica. Continua ruim. Daí tudo bem. Daí você deu chance, você procurou os erros, você procurou ações para melhoria no futuro, tá? Se você não for, daí você pode mandar embora. Mas simplesmente desde a primeira vez mandar embora, isso não é um bom indicador. Ou o indicador pode ser bom, mas você não sabe usar o indicador direito. Outra coisa, indicador só por indicador, que não ajuda na tomada de decisão para o futuro, você perde tempo, você vai criar expectativa e não vai ter nada, no fundo você não vai ter monitoramento algum, tá? Então, você tem que ter indicadores efetivos. Você pega um livro lá de indicadores, um material sobre... Tem 10 mil indicadores. Todos vão ser importantes para você? Não necessariamente. Uma coisa que vocês têm que ter em mente para selecionar os indicadores que sejam bons para tomar decisão é a cultura organizacional da empresa de vocês. Isso vocês sabem muito bem, né? Se o indicador não agrega valor efetivamente, ele não vai ser útil para entender o que aconteceu e tomar uma decisão para o futuro, projetar o futuro. Gente, olha assim, quem não mede, não chega, mas vocês têm que medir da forma correta, tá? Vamos voltar aqui para o nosso coisa. Tem gente que continua ali, a Jocely, a Dani continuam. Vamos abrir, vamos. Gente, vamos abrir um pouco mais? Vamos. Isto. É a Silvia, quem está mais? Vamos abrir. Eu gosto de ver a carinha de vocês, principalmente quando vocês sorriem. É lindo. Olha o Thiago, dá um sorriso aí, Thiago. Dá um sorriso aí, isso aí. Gente, então é importante. O indicador tem que ser bem escolhido e ele deve ser utilizado para tomar decisão no futuro. Mas, professor, olha, mais gente entrou, a Mariana. O professor, eu posso usar indicador para mandar alguém embora? Claro que pode. Só que você não vai usar direto, por exemplo, na primeira vez. O indicador, ele serve para a gente se embasar, entender
a gente vai medir o passado para entender o presente e tomar a decisão para o futuro. E a partir de agora, gente, a partir desse momento, tudo que a gente falar sobre indicador, vocês têm que ter isso em mente, tá? Eu estou batendo muito nisso, gente, eu vou ser sincero com vocês. Porque, assim, selecionar indicador, vocês fazem. Isso não é problema. Tem 10 mil indicadores, estou exagerando, mas tem muito indicador de RH para vocês escolherem. Vocês escolhem. Aplicar eles é a coisa mais fácil do mundo, gente. Você faz uma planilha Excel, já sai direto o resultado ali, já pode sair até num gráfico de linha, num gráfico de barra, num gráfico de pizza, e dependendo do indicador, a gente vai discutir isso muito no segundo bimestre, qual tipo de representação visual é melhor para cada tipo de indicador, tá? Melhor no sentido que se vê mais rápido, né? Você bate o olho, pronto, já consegue ver as nuances ali ao longo do tempo, ou entre colaboradores, alguma coisa nesse sentido. Isso vocês pegam. Agora, saber qual indicador que vai servir para tomar uma decisão no futuro, que é a função do indicador, essa é a principal função do indicador. Porque se você... não, mas o indicador é para medir o que já aconteceu. O indicador sempre mede o passado. Sempre. Não tem como o indicador medir o futuro. Ele pode fazer até você pode usar um algoritmo para medir o futuro. Eu já fiz isso na área ambiental várias vezes, né, com indicadores. Usei indicadores, daí eu fiz um algoritmo, uma equação matemática para pegar a partir do passado como vai ser o futuro. Mas do mesmo jeito, eu vou ter que medir o passado. Então, o passado já passou. A partir daquele instante, com aquele resultado, com aquele número, o que eu posso fazer para o futuro? E o bom profissional da área de RH, ele pensa dessa maneira, tá? Senão, se for para pegar o indicador e, você não atingiu os métodos, você não atingiu, pronto, tchau, embora. Para que profissional de RH? Eu estou sendo sincero com vocês, está sendo gravado até. Para quê? Isso qualquer pé rapado faz. O bom profissional do RH, ele seleciona quais são os melhores indicadores, mas principalmente, ele é o responsável por tomar a decisão. Daí vocês têm que pensar, raciocinar, tá? A partir da aula que vem, a gente vai construir indicadores. Mas professor, já tem um monte pronto aí. Não. Vocês podem pegar pronto, mas vocês podem construir o próprio indicador. Por causa da cultura organizacional, por exemplo. Não dá para comparar, gente. Olha, nos Estados Unidos as pessoas pensam de um jeito, aqui no Brasil outro. Na Alemanha pensam de um jeito, no Brasil outro. Vocês querem ver um exemplo? Vários amigos meus alemães que vieram trabalhar no Brasil, eles acham uma coisa muito estranha. Mas muito estranha, eles não conseguem entender. Quando no meio do expediente o pessoal para ir tomar um cafezinho. Algumas vezes é desse tamanho o café. E que um alemão tomaria em 30 segundos, os caras ficam 15 minutos lá no cafezinho, conversando. O que é isso? Isso é cultura, faz parte da gente. A gente precisa fazer isso. Eu, apesar de ser filho de alemão, eu também faço isso. Né? Quantas vezes lá no Andrade eu tô lá, vou tomar um cafezinho. Preciso. E normalmente a gente nunca vai sozinho, né? A gente sempre vai mais de um. E aqui no Brasil, este é o momento que surgem ideias. Pode fofocar, pode falar do futebol, pode falar do Bolsonaro, do Lula e tal, mas esse é um momento que é importante para muitos casos para surgir novas ideias. Cara, eu estou com um problema assim, como é que eu faço para resolver? E daí se troca ideias, tá? É a cultura. O alemão acha isso inadmissível. O alemão, no máximo, o alemão vai, pega o café e leva para a mesa dele. E vai tomar enquanto ele vai trabalhando. A produtividade dele é diferente do que de um brasileiro, mas a eficiência dele não necessariamente é diferente do que um brasileiro. Então, a gente tem que ver várias coisas. Por isso que eu falo, vocês têm que aprender a construir, quais são os cuidados que a gente deve ter ao construir
um indicador de RH, tá? Alguém tem alguma pergunta, alguma observação que queira fazer sobre isso? É só uma curiosidade, assim, o senhor falou questão de eficiência e eficácia. Que eficiente é fazer o certo. Agora, eficácia é fazer o certo do jeito certo. Certo? Mas você falou que às vezes a eficácia não dá certo. Como assim? Assim, o resultado dá errado, mas você está fazendo do jeito certo, é isso? Não, você vai para o caminho errado. Então, você é eficiente ao roubar a pessoa. Você vai lá, faz toda a maneira certa. Mas o roubar não é uma coisa certa. Então, você acaba fazendo errado, tá? Então, você é eficiente, mas não é eficaz. Você faz uma ação de modo correto, mas não traz o resultado para a sociedade certo, tá? Então, nem sempre a eficácia se junta à eficiência. O ideal. Agora, você está lá, trabalha numa linha de produção qualquer, você usa o método que foi previsto. Chega no final da linha de produção, o produto sai certinho. Então, você fez com eficiência e eficácia. Então, você fez com o modo certo, a coisa certa. O modo certo é usar a metodologia correta. A coisa certa é o produto lá no final da linha de produção, um produto que funciona, um produto que vai ser bom para o teu cliente final, tá? Mas Então, quando você faz o modo certo, mas dá errado. Isto, exatamente. Você É vai considerado fazer do modo eficácia certo a também? coisa errada. Entendeu, Thiago? Mais ou menos. É que assim, Então, assim, vamos fazer de novo. Vamos pensar de novo. Eu usei o método certo. Eu fui eficiente, tá? O resultado final foi errado. Daí eu não fui eficaz. tá. Então a eficácia é quando dá certo no final. Isto, exatamente. Então, Então entendi. assim, vamos pegar vocês, alunos. Vocês estudaram bastante. Vocês foram eficientes. Só que vocês tiraram nota baixa. Vocês não foram eficazes. Qual é o ideal? Estudar bastante, ser eficiente. E tirar nota alta significa que vocês foram eficazes. Tá. Entendeu agora? Agora entendi. Tá. É que eu Quando a achava. gente usa exemplo de aluno, daí vocês se entendem, né? Não, o exemplo anterior que o senhor falou eu já tinha entendido. É porque eu entendi que a eficácia é você fazer um modo certo. Assim, mesmo se o resultado não for esperado, você fez aquele procedimento todo correto. Isso é eficiência. Tá. Não, agora eu entendi. A eficácia é quando o resultado final é o correto. Então, você estudou bastante, você realmente foi eficiente. Você foi eficaz? Vamos fazer a prova. Se você tirou nota alta, a tua eficiência se traduziu em eficácia. Se você tirou nota baixa, a tua eficiência não foi eficaz. Agora entendi. Em termos de indicadores, se eu faço uma comparação, por exemplo, eles fazerem um indicador para verificar o turnover, né, o motivo da rotatividade, eles saberem o motivo, e daí não tem a eficácia porque eles não fazem nada para combater isso. Excelente, maravilhoso. Melhor exemplo eu realmente não poderia dar. Você tem total razão. Daí eles foram eficientes, mas não foram eficazes, né? Então, use ou deixe-os. Isso que você falou agora, use ou deixe. Então, você tem o indicador com o seu índice de turnover, né? De rotatividade. Né? Você tem o indicador. Você mediu tudo certinho, mas você não usou ele de maneira correta. Use ou deixe. Se você não usa de maneira correta, eu tenho alta rotatividade. O que nós vamos fazer? Não vou fazer nada. Só o indicador está lá de alta rotatividade. Então, jogue esse indicador fora. Rasgue esse papel com esse resultado, porque ele não vai te servir de absolutamente nada. Use ou os deixe. Eu gastei tempo, eu gastei dinheiro para medir o indicador,
para obter resultados, e o que eu vou fazer com ele? Nada. Jogue fora. Não serve. E eu vejo muitas empresas. Parece... Eu vou criticar, gente. Tá? Não tenho medo de criticar, falo na cara de qualquer um. Parece que ela só faz indicador por fazer. Call center é o maior número do que você vai ver disso. Eles fazem esse indicador, mas sempre tem rotatividade. É difícil um call center que não tenha rotatividade. Eles podem Mas tem até que fazer fazer alguma para saber o coisa. motivo, né? Mas não muda, é sempre a mesma coisa. Mas tem que fazer alguma coisa, porque a rotatividade, tudo bem, Rayane, sem problema, tchau, tchau. A rotatividade é um problema sério. Bom, para algumas empresas até pode não ser tão sério, depende da área de trabalho, né? Mas, digamos assim, o normal, no mundo normal, rotatividade é um problema sério. E eu tenho que evitar isso, eu tenho que diminuir a rotatividade, ou só posso admitir a rotatividade num departamento, no outro não, e etc. Daí eu tenho que ver dentro da minha filosofia de RH qual que é a melhor discussão, qual que é o melhor caminho. Mas assim, se eu vou calcular a rotatividade e não tomo nenhuma ação, para que eu calculei a rotatividade? Só por calcular, para dizer que tem, para justificar, daí desculpa, não fiquem bravos comigo, para justificar o salário do pessoal do RH, mas daí o próprio pessoal do RH vai estar indo contra a profissão. Porque é uma profissão extremamente importante e básica. Uma empresa com o mínimo de funcionário tem que ter um RH. Mas RH não é só para fazer controle de número. O RH é para sugerir ações, fazer essas ações. O RH tem um potencial de contribuir para o crescimento da empresa, para o fortalecimento da empresa de modo incrível. Incrível. É claro que o chefão precisa deixar, né? Óbvio, né? Mas se o chefão não deixa, por que ele tem RH também? Não vejo nexo. Você pode contratar um técnico lá para controlar umas planilhas e pronto, acabou a história. Não tem nexo. O RH é muito mais do que isso. E vocês estão vendo no curso de vocês. RH é muito mais do que isso. E aqui na nossa disciplina de indicadores eu falo na cara, na lata. Os indicadores em RH utilizados pelos profissionais de RH são base para você ver o que está acontecendo e o que você pode fazer no futuro. Mas vocês têm que usar de forma correta. Senão, a tomada de decisão de vocês vai ser prejudicada. Tá? E eu fico pensando, cá com os meus botões, você trabalha no RH, numa empresa, você estuda tanto RH, trabalha e tal, faz o melhor, e daí você apresenta uma série de índices, né, os indicadores com os seus índices, e chega o teu chefe assim, não vou fazer nada. Deve dar um desânimo, né? Deve dar assim, o que eu estou fazendo aqui? Para que eu estudei tanto? Para que eu estou me esforçando tanto dentro da minha empresa, né? Então, não é só questão de indicadores, sabe, Klaus? Eu acho que no geral, você trabalhar no RH e ficar enfaixado, você não poder fazer nada, você vê que pode mudar um monte de coisa, mas não deixam você mudar um monte de coisa, entendeu? Como tem empresas que o RH, eles não se misturam com funcionário, eles são funcionário é funcionário. Aí como o RH vai saber o que está acontecendo lá dentro? É difícil, pode. entendeu? Tem uma empresa, por exemplo, que você não pode ir no RH. Você vai passar para o seu supervisor que você quer e o supervisor vai falar com o RH. Entendeu? Então, distancia completamente. Então, eu acho assim que tem empresas que deixam o RH enfaixado, por mais que ele queira agir, mostrar eficiência, o básico dele é o quê? Fazer o fechamento de folha de pagamento, férias, os benefícios e acabou. Isso você não precisa de RH, né? Se você pega um técnico e faz e pronto, alguém que saiba mexer com os softwares e pronto, acabou a história, né? Bom, gente, tá ficando tarde e eu preciso apresentar o trabalho de vocês. Olha, a gente tá quase 2 horas já conversando, né? E vocês ainda não desistiram de mim. Na sexta-feira, ainda por cima, e a Dani com enxaqueca ainda por cima. Enxaqueca. Olha, estou muito feliz com vocês todos. Estou muito feliz de verdade. Mas, apesar da minha felicidade, do meu amor, carinho, assim, inimaginável por vocês, eu tenho que passar um trabalho, tá? Então, eu vou passar agora o trabalho. Ele já está lá na semana 8, e a semana 8 já está aberta para vocês, tá? Eu quero que alguém me diga, vocês estão conseguindo enxergar o trabalho aí?
Eu não vi Tá carregando ainda. aqui. Agora sim. Parece Agora entrou, né? Tá. Então vamos lá. Esse doc aqui, esse documento que eu estou mostrando para vocês, já está na semana 8 e a semana 8 já está aberta. Então, qual é o trabalho? Escolha uma empresa real e levante quais são os indicadores de RH que essa empresa utiliza. Analise se esses indicadores são realmente corretos para essa empresa e justifique se eles são ou não são. Então, esse é bom por causa disso, este é ruim por causa disso. Se por acaso não forem corretos, ou alguns deles não forem corretos, o que você indicaria para a empresa de indicador? O que você usaria e por quê? Mas, professor, a gente não viu os indicadores. Não, eu quero que vocês usem a cabeça. Aquele indicador, ele realmente vai ser utilizado para uma tomada de decisão? Eu não estou dizendo que a empresa usa ou não, tá? Eu não quero esse julgamento. Eu quero o julgamento que vocês me digam. Esse indicador é bom por causa disso. Esse indicador é ruim por causa daquilo, tá? Eu quero que vocês peguem a aula de hoje, claro, junto com as outras aulas anteriores e que a gente ainda vai dar, mas principalmente a aula de hoje. Esse indicador serve para a tomada de decisão? Olha o que eu escrevi lá. Use-o ou deixe-os, né? Vocês vão fazer esse trabalho em equipe. Cada equipe deve ter no máximo 4 alunos. Professor, eu não me dou bem com ninguém aqui. Posso fazer sozinho? Pode. Posso fazer com minha melhor amiga, meu melhor amigo da turma, só nós dois? Pode. Professor, nós temos um grupinho de 3 aqui, que a gente sempre está junto. Podemos fazer só em 3? Pode. Nós somos 4 aqui. Nós vamos seguir o que o senhor fala. Pode. Professor, nós somos 5. Não, não pode. Somos 6. Não, não pode. No máximo 4 integrantes. 1, 2, 3 ou 4 integrantes. Só um integrante precisa entregar o trabalho. Só um aluno da equipe precisa entregar o trabalho. E vai ser via AVA. Então, vocês vão lá na 8ª semana. No finalzinho da 8ª semana, tem uma aba chamada Atividade Avaliativa. Vocês vão lá e anexam um arquivo. Lembrando que, por causa de questões do AVA, ele só aceita arquivos de até 20 megas. E eu já coloquei lá que eu aceito qualquer tipo de arquivo, tá? Esse material deve ser entregue na 8ª semana. E o material que eu estou apresentando aqui com as regras também está lá na 8ª semana, material do professor, lá em cima já. E eu programei a entrega até dia 25 de setembro, que é o equivalente à 8ª semana, às 23 horas e 59 minutos. Significa que vocês têm 3 semanas, gente. Vocês têm 21 dias. Dá para fazer fácil. Só que eu recomendo o seguinte para vocês. Até o Thiago falou, olha, a internet volta e meia cai. Eu, se fosse vocês, pegava o feriadão agora. Pô, o que vocês vão fazer no feriadão, gente, em tempo de pandemia? Vão ficar em casa fazendo trabalho do professor Klaus. É claro. Tem coisa melhor do que isto, né? Eu vou trabalhar, não tem feriado. Vocês vão fazer 2 dias ainda, hein? Vocês vão fazer o trabalho do professor Klaus e daí vocês vão postar lá o trabalho. Não deixem para a última hora, tá, gente? Não vão ser aceitas entregas após a data e horário estipulado. Por que isto? Mas, professor, se der problema na internet, não vai dar problema 3 semanas seguidas. Por isso que eu falo, façam com antecedência, entreguem com antecedência. Eu fui entregar às 23 horas e 55 minutos e não deu certo, professor. Pô, por que você não tentou um dia antes, né? O professor Klaus é super gente boa, legal, conversa, mas tem algumas coisas que o professor Klaus coloca ali e pronto, tá? Em hipótese nenhuma, mesmo porque é trabalho em equipe, tá? Mas, professor, morreu minha mãe, meu pai, meu avô, meu papagaio, meu peixinho dourado, e o resto da equipe não pode fazer trabalho? Então, não
Não tem desculpa. Agora eu vou dar uma de chefe. Chefe de vocês lá na empresa onde vocês trabalham, né? Não tem desculpa, né? É assim, só um precisa entregar no Avon, porque vai estar o nome de todos, tá? Se vocês tiverem dúvida durante as 3 semanas, podem entrar em contato. Pode até mandar o trabalho. Eu não vou corrigir, mas eu posso dar dicas. Olha, isso está muito pouco, isso está muito, você não justificou de forma correta aqui. Eu não vou entrar em detalhes, mas só vou mostrar o caminho para não ser sacana com as outras equipes. Como que o trabalho deve ser feito? A estrutura da ABNT, daí eu até coloquei aqui um site com as normas, não é o site da ABNT, mas ele explica certinho. Precisa ter os elementos pré-textuais, somente os obrigatórios, capa, contracapa, sumário. Os textuais, que é a introdução, você vai fazer uma introdução ao assunto. O desenvolvimento, que é o tema propriamente dito. E conclusões. As conclusões são as tuas. E assim, as conclusões é isso daqui, né? Essa parte aqui, né? E a lista de referências. Se vocês usaram algum trabalho, citaram algum trabalho durante o texto, vocês têm que fazer a lista de referências atrás. O trabalho vale até 4 pontos. Pode tirar 0? Claro, não entregar, tira 0, né? Vale até 4 pontos. E eu vou dividir em 3 itens a avaliação. O primeiro trabalho propriamente dito, profundidade, relevância da equação, que é a relação com o objetivo da disciplina, abordagem de conceito teórico, o resultado demonstrado, a conclusão, tudo isso daí. Vale até 3 pontos. E daí eu vou ser chato de novo. Se segue estrutura da ABNT, bem como normas de formatação, parágrafo, tipo de letra, tamanho de letra, parágrafo justificado ou não, como que é a citação no meio do texto, se as referências atrás estão corretas ou não, etc. Vale até meio ponto. Quer dizer, vocês começam com meio, à medida que eu for vendo erros, eu vou tirando. E outra coisa muito séria, que até o professor Klaus ficou com vergonha hoje, que ele fez 2 erros de digitação nos slides. Isso não pode acontecer. A gente tem que começar a dar atenção ao bom uso do idioma português. Se contém erros de concordância, digitação. Ainda mais que o Word, ele tem uma ferramenta de ortografia, gente. Acionem aquela ferramenta e daí ele vai colocar os erros e vai sugerir mudanças. Atenção, em caso de plágio com um texto já existente, por exemplo, da internet, a equipe vai ter 0. Em caso de cópia, que seria plágio também entre 2 ou mais equipes, não sei quem copiou de quem, então todas as equipes vão ter 0. Por isso, tomem cuidado. Gente, plágio é algo muito sério. Plágio é crime, para vocês terem ideia. É crime. Pode ir preso até, tá? E, por fim, qualquer ponto não tratado aqui será resolvido diretamente pelo professor da disciplina. Se vocês têm dúvida em alguma coisa que não consta nesse regulamento aqui, por favor, estejam totalmente à vontade para entrar em contato comigo, a gente conversa, daí eu vou decidir a partir da conversa com vocês, tá? Então, o ideal é que vocês peguem, se vocês tiverem acesso a alguma empresa, não precisa dizer qual empresa, só digam assim, é do ramo de automobilístico, é do ramo de comércio, é do ramo disso. Só digo assim, empresa do ramo tal tem tais indicadores. E a partir daí eu quero que vocês analisem se aqueles indicadores de RH são bons ou não, eles vão servir para a tomada de decisão. Justifiquem isso, e se não, vocês acharem que não forem bons, eu queria uma sugestão de vocês e por que aquela sugestão. Pessoal, dúvidas quanto ao trabalho? Não tenho dúvida. Fale, Thiago. Só curiosidade, você falou que a gente vai pegar a empresa
A gente vai deduzir quais indicadores que ela usa ou a gente vai ver quais indicadores que ela usa, assim, Não, pesquisar na eu quero que internet e tudo vocês mais? peguem os indicadores que ela efetivamente mede, tá? Ah, tá. Eu quero que vocês peguem as métricas de RH da empresa, tá? Entendi. Professor, na minha empresa usam 100 métricas diferentes. Pode acontecer? Pode. Não é normal ter 100 métricas diferentes, tá? Mas então, há muito. Então, escolha algumas, não precisa pegar todas. Pegue lá umas 10, 15 tal, e discuta. O que é importante para mim? Assim, aqueles 3 pontos. Se vocês colocam esse raciocínio em cima, isso que eu falei hoje, de usar o indicador como no processo de tomada de decisão, se vocês colocam isso em uso, tá? É o mais importante para mim. Eu quero que vocês pensem. Eu vou fazer nem que seja força, vocês pensarem. Um bom profissional, gente, não usa receitinha. Um bom profissional cria a própria receita. Um restaurante bom não é aquele que faz o que todo mundo faz. Um restaurante bom é aquele que faz o que os outros não fazem. Não é verdade, gente? Não é verdade? Nossa, eu tô até descabelado aqui. Pouco cabelo que eu tenho, até descabelado. Tem clause, daí no caso de dúvidas, por exemplo, da gente querer mandar para você dar uma olhada, dizer se tá faltando alguma coisa, o que você acha que poderia melhorar, vamos dizer assim, né? A gente faz o envio como para você dele? Por e-mail. Vocês têm Tá. meu e-mail, né? Eu tenho 2 e-mails agora, eu tenho mais um e-mail que é institucional, que abriram agora. Klaus.zalter, que é meu sobrenome, né? klaus.zalter@uniandrade.edu.br. É bem simples, tá? Peraí que eu vou anotar. Klaus.zalter. Só pegar o primeiro slide da aula, que tem meu nome, é o primeiro e o último, com um ponto no meio. Tá bom? uniandrade.edu.br. Eu só não vou corrigir, tá? Porque senão eu vou estar sendo sacana com os outros colegas que por acaso não me mandarem o trabalho. Eu só vou indicar caminhos, tá bom? Para ajudar vocês a pensarem um pouquinho mais, tá? Mais dúvidas, mais perguntas, gente? Então, eu queria que vocês tomassem 5 minutinhos agora, depois da aula, para responder a atividade de frequência. Lembre-se, se vocês quiserem, já podem copiar a atividade no print screen, daí vocês armazenam como uma figura. Daí vocês têm a atividade depois, tá? Então, 5 minutinhos, vocês fazem atividade de frequência, com essa discussão toda, dá para fazer atividade de frequência, e um bom feriado para vocês, fazendo o trabalho do professor Klaus, tá? Cantem um pouco também, e tomem muito cuidado com a pandemia, por favor, gente. A gente desceu o número de mortes, mas não desceu o suficiente. A gente ainda está perdendo mais de 800 pessoas por dia no Brasil inteiro. Então, foi de 1.200 para 800, é uma diferença grande, mas a gente ainda está perdendo muita gente. Muitas almas, vidas, corações preciosos. Tá bom? Vamos tomar cuidado. Bom final de semana, bom feriadão e bom trabalho. Tchau, tchau, Larissa. Tchau, Cristiane. Tchau, professor. Tchau, Bom final de semana. Beijo para vocês, pessoal. Gente. Até Tchau para segunda. todo mundo agora. Tá todo mundo dando tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Até a semana que vem.